Olá, muito boa tarde a você de casa. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. O Ministério do Trabalho divulga a lista suja do trabalho escravo no Brasil, que revela hoje são quase 300 empregadores responsáveis por este tipo de situação. A lista atualizada é a maior desde 2017 e os números são mais preocupantes em Minas Gerais, Goiás e Piauí. Com a disparada do preço dos chocolates, que chegou a quase 40% para a Páscoa deste ano, o melhor caminho para muita gente está sendo apostar alto no preparo dos próprios ovinhos de chocolate. Por que não? Virou tendência de mercado nesta época. Você tem ideia de quanto pode economizar? Vai se animar com isso. Em plena Semana Santa, a correria também é pelo bom preço e o melhor cardápio de peixe, principalmente para o almoço da Sexta-feira Santa. E em Fortaleza tem dica que te leva para um lugar onde há muitas opções e preços, no mínimo, mais convidativos. A agricultura familiar em alta e levando comida saudável às crianças das escolas brasileiras. Prefeituras de todo o país vão comprar dos pequenos produtores até 30% dos alimentos que vão para a mesa de estudantes da rede pública de ensino. O Pauta Aberta mostra hoje também para você as comemorações da Semana Santa no Vaticano. E os gols das equipes brasileiras pela Libertadores e pela Sul-Americana. Pela Libertadores, Inter e Furacão garantiram empates fora de casa. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo no país. E essa atualização indica nada menos do que 289 empregadores responsáveis por esse tipo de situação. De acordo com a lista atual, o Brasil tem hoje 289 empregadores registrados que comprovadamente submeteram pessoas ao trabalho considerado análogo à escravidão. As atualizações feitas pelo Ministério do Trabalho são sempre fechadas nos meses de abril e de outubro de cada ano. A atualização deste ano, com 132 novos nomes, foi a maior já registrada desde 2017, ano em que a lista, que teve início em 2004, havia voltado a ser publicada. Entre 2014 e 2016, houve uma pausa na divulgação dessa lista. Os analistas explicam que há dois fatores fundamentais que explicam este recorde revelado agora com os números mais altos desde 2017. O número de ações de fiscalização aumentou. O andamento dos processos administrativos ficou mais ágil. Empregadores que perderam todos os recursos ao recorrer por 2 anos ficam na chamada lista suja, com as respectivas empresas passando por criteriosa fiscalização. Se houver reincidência, a previsão é de mais 2 anos com o nome na lista. Nos novos registros apresentados hoje estão 109 pessoas físicas, 23 pessoas jurídicas de 19 unidades da federação. Minas Gerais com 35 casos, Goiás com 15 e Piauí com 13 casos registrados são os estados que mais tiveram registros tristes desta situação. Hoje existe um caminho fácil para qualquer cidadão fazer uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. É o sistema IP. Basta acessar o site ip.cit.trabalho.gov.br. Não é preciso se identificar. Basta acessar, clicar e fazer a sua denúncia. Triste cenário, de trabalho análogo aí à escravidão em várias regiões do nosso país. Mudando de assunto, gente, a Páscoa deste ano vai ser mais cara. Os preços dos ovos de chocolate subiram quase 40%. E para não deixar de celebrar um momento tão especial, há muita gente que, para gastar menos, busca outros caminhos. Fazer os próprios chocolates, talvez até vendê-los. Por isso, há lojas em que, além de garantir a venda dos ovos prontos, a aposta é também em ensinar a produzir os ovos artesanais, muito procurados também para este ano. As lojas estão cheias, chocolates por todos os lados, tamanhos, sabores e preços bem variados. A
Apesar disso, o consumidor ainda assim pretende gastar pelo menos um pouquinho. A Páscoa deve levar em torno de 111 milhões de brasileiros às compras. Por causa dos preços altos, na casa da Dona Thelma vai ter chocolate, mas de um jeito diferente. Hoje eu vim comprar chocolate em pó, 50%, cacau, que eu uso nos brigadeiros, né? E granulado também. Então essa Páscoa terá brigadeiros ao invés de ovos? Exatamente. Tá muito caro, tá puxado. Ela me pediu, eu quero do Ferreiro Rocher. Eu fui olhar o preço e falei, Senhor do Bonfim, não dá. Vamos fazer, vai ser mais divertido, vai dar pra brincar, é legal. Nem sei fazer, eu vou me aventurar com as crianças. O que a Carla e Thelma estão fazendo é uma tendência já sentida pelos comerciantes. Tem aumentado a produção dos ovos artesanais, né? E diminuído a Páscoa dos ovos industrializados. Para essa Páscoa estão 3 mil toneladas preparadas. A gente vê que grande parte já foram vendidas, mas a gente ainda tem um pouco de estoque. De acordo com o Procon, 1 quilo de chocolate para preparo dos ovos em uma loja especializada em produtos de confeitaria, por exemplo, custa cerca de R$50, enquanto a média do quilo do ovo industrializado é de mais de R$360. Nesta loja, aqui na zona sul da cidade, o cliente pode aprender a fazer o seu próprio ovo de Páscoa de forma rápida e barata aqui mesmo neste balcão. Para isso, separamos barra de chocolate ao leite, papel chumbo, a embalagem que fica a seu critério, a fitinha, o suporte aqui de plástico para o ovo e também a etiquetinha para dar aquele charme a mais. E claro, tem de ter a ajuda de um profissional, nesse caso é o Pedro que vai auxiliar aqui. Enquanto ele tempera o chocolate com esse cheiro maravilhoso, eu vou mostrar para você aqui, com o ovo já pronto, de forma bem generosa, ó, cheio de trufa de chocolate ao leite, colocando aqui um ovo bem recheado. Eu vou fechar. Claro que eu vou deixar para embalar depois, para mostrar para vocês. E ó, para você ter uma ideia, o ovo bem recheado, meio quilo, fica em torno de R$15. Já o industrializado, em torno de 117. É uma diferença enorme. E eu vou falar para vocês que fica ainda uma delícia. Vou fazer de mousse de limão, brigadeiro, ganache, crocante, todo tipo. Cada um gosta de um tipo, né? A economia é gigantesca. Pensa, meio quilo de um ovo recheado caprichosamente por você na sua casa, saindo por R$15. O mesmo meio quilo de chocolate com aquela marca consagrada, R$117 ou mais. Tá para a gente se planejar, hein? Para caprichar no preparo dos ovos para garantir economia nesta Páscoa. Há 2 dias apenas da Sexta-feira Santa, muita gente está na correria, providenciando os ovinhos e também os ingredientes para o almoço, né? Da Sexta-feira da Paixão. Tem um alimento que é certo na mesa durante essa época e é por isso que a procura pelos peixes dispara. Procura em alta, preços também. Em Fortaleza tem dica boa para você que ainda não comprou o peixe da Sexta-feira Santa. Olha só. Quando chega essa época, não dá outra. É garantida a multiplicação dos peixes no comércio. E na Ceasa não é diferente. É uma variedade de tamanhos e preços em busca dos que não abrem mão de seguir a tradição da Páscoa. A gente tem um cará, aqui é o GG, certo? Ele está R$19. E tem esse pequenininho aqui que ele faz a 18. É o G, o cará G. E tem a pescadinha que é R$15. É o movimento Semana Santa. Não falta a turma que gosta de comprar o peixe fresquinho. Os especialistas recomendam. É comida super saudável, leve, nutritivo por ter baixo teor de gordura. Mas e os preços? Aí é que está o ponto-chave. Na Semana Santa, dá uma subida, viu? Serra, esticou o preço. A cavala que está melhor um pouquinho a venda assim, da cavala. Agora a tilápia aumentou muito o preço também. A tilápia, há uns 2 meses atrás eu vendi aqui R$16. Hoje eu estou comprando R$16,50. Hoje foi um dos dias. Nós estamos aqui ralando para vender, ralando. Rapaz, a cioba nós estamos vendendo aqui de R$35, entendeu? Aí aumentou, nós estamos vendendo de R$45, nós estamos comprando de R$40. Pois é, a cioba, por exemplo, subiu 46,43%. Passou de R$28 antes da Semana Santa para R$41 agora.
O pargo, de R$ 32 para R$ 46 o quilo. Já a cavala, outro bastante requisitado, custava R$ 29 o quilo. Sabe quanto agora? R$ 34. Não está tão fácil assim. E já que os preços estão um pouquinho salgados, a dica é procurar os grandes mercados. Porque aqui é o seguinte, eles conseguem comprar em grandes quantidades. E aí conseguem revender também por um precinho mais em conta. A Maria garantiu a peixada da Semana Santa. A pescada e feijão, tá 25. Vou fazer assado. O popular pode comprar sardinha, que está R$ 13 o quilo. Pode também comprar a tilápia, que está R$ 19. Agora os preços mais sofisticados, aqueles a garopa, a serra, beijupirá, tem um preço mais elevado que já vem lá do mar, vem uma distância maior, a logística maior e o preço é diferenciado. Assim, dá para levar o peixinho da Semana Santa sem pesar tanto no bolso. Para quem vai saborear, bom apetite. Gente, o cardápio será variado à mesa e certamente saborosíssimo. Difícil escapar dessa disparada de preços, né? A gente sempre quer peixe fresquinho e aí temos que encarar os preços mais salgados, mais doloridos, mas por um bom motivo, né? Sexta-feira Santa é uma data muito especial. E agora, depois de saborear, que tal parar para observar? Pois é, os cientistas são especialistas nisso e olham muito para os mares do nosso planeta, que são cheios de mistérios. Os mistérios são ainda maiores nas profundezas, mas isso está mudando. Os pesquisadores conseguiram bater um recorde com a observação mais profunda feita nos oceanos. Eles filmaram um peixe nadando a 8.336 metros de profundidade. O peixe foi registrado por uma câmera presa numa estrutura metálica manipulada à distância, que foi lançada na fossa oceânica Izu Ogasawara, no Japão. Segundo Alan Jameson, principal pesquisador deste estudo, o animal estava na profundidade máxima que um peixe pode sobreviver. Esse tipo de peixe tem o corpo gelatinoso e não possui bexiga natatória, que é um órgão cheio de gás presente em vários peixes e funciona como uma boia e ajuda o peixe a flutuar. Mesmo que o animal não tenha sido capturado, para que fosse confirmada a espécie, vários foram capturados a uma profundidade menor, de 8.022 metros, para serem analisados. Um olhar mais cuidadoso que a gente destaca aqui é para a saúde da mulher. E já foi sancionada pela Presidência da República a lei que garante à mulher o direito de troca de implante mamário colocado em razão de tratamento contra o câncer. Isso sempre que houver complicações ou efeitos adversos. O objetivo da norma é o uso de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação decorrente da utilização de técnicas de tratamento contra o câncer. A autora da proposta é a deputada federal Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. De acordo com a nova lei, quando a reconstrução mamária ou a simetrização da mama contralateral for realizada com a utilização de implante mamário, é assegurada a substituição do dispositivo sempre que ocorrerem complicações ou efeitos adversos a ele relacionados. Além disso, é previsto acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado das mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer. O acompanhamento deverá ocorrer desde o diagnóstico. As normas valem tanto para o setor privado quanto para o Sistema Único de Saúde, SUS. No âmbito do SUS, o projeto determina também que o procedimento seja realizado no prazo de 30 dias após a indicação do médico. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, as comemorações da Semana Santa no Vaticano. E também a gente mostra para você como foi a estreia dos times brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente. Muito obrigado pela companhia. Vamos de notícias internacionais agora. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente de 34 acusações que podem levá-lo a 136 anos de prisão. O republicano é acusado de subornar uma mulher
com quem teria mantido um caso durante as eleições em 2016. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de 3 casos de suborno antes das eleições. O promotor Alvin Bragg disse que Trump providenciou o pagamento de $130 mil para a estrela pornô Stormy Daniels para comprar seu silêncio sobre um encontro sexual em 2006. Ainda segundo Bragg, um pagamento de $30 mil foi feito por meio de um intermediário ao antigo porteiro da Trump Tower, que alegava que Trump era pai de um filho fora do casamento. O último caso envolveu uma mulher que recebeu $150 mil de um jornal americano em troca de não falar sobre um relacionamento sexual que supostamente teve com Trump. O ex-presidente se declarou inocente das 34 acusações. Por que Donald Trump repetidamente fez essas declarações falsas? As evidências mostrarão que ele fez isso para encobrir crimes relacionados às eleições de 2016. Já a defesa de Trump afirmou: a acusação em si é padrão. Não alega nenhum crime federal, nenhum crime estadual que tenha sido violado. Não alega que ele deu uma declaração falsa. É realmente decepcionante, é triste e vamos lutar contra isso. O ex-presidente foi liberado da custódia. O magnata de 76 anos terá que passar pelo julgamento, que pode ser realizado em janeiro do ano que vem, com consequências imprevisíveis para sua candidatura à presidência nas eleições de 2024. Na Nova Zelândia, Jacinda Ardern se despediu do parlamento do país num discurso emocionado. Ela foi a chefe de governo mais nova do mundo. Quando eleita, na época ganhou muita notoriedade. Contudo, Jacinda foi perdendo apoio dentro do próprio país e abriu mão do cargo. A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, se despediu do parlamento neozelandês nesta quarta-feira com um discurso emocionado. Jacinda chocou o país ao renunciar ao cargo em janeiro deste ano, depois de ter sido eleita em 2017 e conquistado um segundo mandato no final de 2020. Eu não consigo determinar o que vai definir meu tempo nesse lugar, mas eu espero ter demonstrado coisas diferentes. Espero ter mostrado que você pode ser ansioso, sensível, doce e colocar seu coração para fora. A ex-primeira-ministra também fez um apelo para a questão ambiental, uma de suas principais bandeiras durante o período em que governou. A mudança climática é uma crise e ela está bem na nossa frente. Uma das poucas coisas que peço ao me despedir dessa casa é que vocês tirem a mudança climática da política. Progressista e carismática, Jacinda foi a primeira-ministra mais jovem da história do mundo ao ser eleita em 2017, quando tinha apenas 37 anos. Com apenas 3 meses no poder, descobriu que estava esperando a filha Nive, que nasceu em junho de 2018. Jacinda conquistou grande popularidade pelo controle da pandemia de Covid-19. A Nova Zelândia chegou a ser considerado o país que melhor combateu o surto. A ex-primeira-ministra também geriu o maior massacre da história neozelandesa, quando o australiano Brenton Tarrant fuzilou em 15 de março de 2019 51 muçulmanos em 2 mesquitas na cidade de Christchurch. Após desfrutar de anos de alta popularidade, Jacinda viu sua desaprovação aumentar, principalmente pela alta inflação no país. Alegando esgotamento, a ex-premier anunciou a renúncia em janeiro de 2023 e deu lugar ao aliado Chris Hipkins. No Vaticano seguem as celebrações da Semana Santa. Amanhã, quinta-feira, o Papa Francisco celebra a chamada Missa do Crisma. As informações com o nosso correspondente em Roma, Jucinei Cardoso. A missa que marca as celebrações da Quinta-feira Santa será realizada aqui na Basílica São Pedro e presidida pelo Papa Francisco. Ela será concelebrada por patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros. Essa missa em especial tem 2 pontos fundamentais. Um deles é o momento em que os sacerdotes renovam suas promessas diante do Santo Padre. O outro é a chamada bênção dos santos óleos, que são os óleos utilizados não só no sacramento do crisma, mas também no do batismo e da unção dos enfermos. A unção dos católicos com este óleo tem o propósito de proteger o corpo, a alma e o espírito, libertando os cristãos da dor, da fraqueza e das enfermidades. A missa do crisma acontece às 9h30 da manhã pelo horário da Itália, 4h30 da madrugada pelo horário do Brasil.
De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Mundial destacou os baixos índices de participação dos países da América Latina no comércio e na economia global. O mesmo relatório afirmou ainda que, apesar de resistir às duras consequências da guerra na Ucrânia, o PIB da região deve ter crescimento de 1,4% agora em 2023, insuficiente para combater os altos índices de pobreza do bloco. Perspectivas econômicas desanimadoras para a América Latina. O Banco Mundial disse nesta terça-feira que a região conseguiu resistir à crise decorrente da guerra na Ucrânia, mas lamentou os baixos níveis de investimento e participação no comércio global. Em um relatório anual, a instituição estimou que o Produto Interno Bruto regional deve crescer 1,4% em 2023 e 2,4% em 2024, muito pouco para fazer progressos significativos na redução da pobreza. Enquanto isso, a inflação média deve cair para 5%, depois de atingir 7,9% em 2022. Uma triste exceção é o caso da Argentina, que recentemente ultrapassou a inflação de 100% em 12 meses. Outros fatores que impactam a economia latino-americana são a queda dos preços das commodities, o aumento das taxas de juros e a recuperação incerta da China, parceiro dominante do continente, exceto pelo México, cuja economia está intimamente ligada aos Estados Unidos. O Banco Mundial também alertou que o investimento estrangeiro direto caiu 35% nos últimos 10 anos na América Latina. Algumas nações latino-americanas têm salários mais baixos do que a Ásia, mas os impostos e o custo do capital para produzir são mais altos, enquanto a confiança na estabilidade política e institucional caiu. O relatório recomenda que os países aproveitem oportunidades como a demanda por energia verde e o chamado nearshoring, ou seja, a realocação da produção para lugares mais próximos do que a Ásia, um processo que já está beneficiando o México. A agricultura familiar em alta e levando comida saudável às crianças das escolas brasileiras. É isso mesmo. As prefeituras por todo o país vão voltar a comprar até 30% dos alimentos que vão para a mesa de estudantes da rede pública, agora dos pequenos produtores. Bom para o homem do campo, bom para os alunos, que terão comida fresquinha nas escolas. Comida de verdade de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê o Acordo de Alimentação Saudável, assinado por 4 ministérios e pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De um lado, agricultores familiares fornecem para as escolas. De outro, os alunos passam a ter uma refeição mais saudável. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar, é vantajoso porque ele vai produzir sabendo que sua colheita será comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. A alimentação saudável nas escolas também é uma estratégia para se evitar o adoecimento de crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, 16% dos menores de 5 anos e 34% das crianças entre 5 e 9 anos de idade tinham excesso de peso. Já entre os adolescentes, 33% tinham excesso de peso e 13% obesidade. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O nordeste, 24%.
Futebol pela Libertadores, na estreia da fase de grupos do maior torneio de futebol de clubes das Américas, Atlético Paranaense e Internacional começaram com empates, jogando no Peru e na Colômbia. Confira. Em terras peruanas, o Furacão enfrentou o Alianza Lima. No primeiro tempo, o jogo foi movimentado e a equipe paranaense desperdiçou boas oportunidades. Mas no segundo tempo, os comandados de Paulo Turra ficaram com 1 a menos, depois da expulsão de Thiago Heleno, e o empate acabou sendo um bom resultado. Quem também entrou em campo pela maior competição das Américas foi o Internacional. A equipe gaúcha viajou até a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín. Os donos da casa saíram na frente com o gol de Moreno. E o Colorado empatou com Alan Patrick. Pela Sul-Americana, Goiás e Santos deram os primeiros passos ontem à noite. O Goiás jogou em casa, a estreia do Santos foi com o pé direito na Bolívia. Pela Sul-Americana, o Santos entrou em campo contra o Blumen e venceu por 1 a 0 com o gol de Eduardo Bauerman. Quem também jogou pela segunda maior competição da América do Sul foi o Goiás, contra o Santa Fé, mas a partida terminou empatada em 0 a 0. E hoje os jogos continuam pela Libertadores e pela Sul-Americana. Veja. Pela Libertadores, quem faz a estreia nesta quarta no Torneio da América do Sul é o atual campeão, o Flamengo. O rubro-negro carioca joga às 7 da noite contra o Alcas. Jogo marcado para o estádio Tilogalo, em Quito, a capital do Equador. O Palmeiras também estreia fora de casa, jogo marcado para as 9h30 da noite contra o Bolívar, na altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles. No mesmo horário, o Fluminense estreia no Peru contra o Sporting Cristal, o time comandado pelo brasileiro Thiago Nunes. O jogo será em Lima, no Estádio Nacional. Pela Sul-Americana, às 7 da noite, no Castelão, Fortaleza recebe o Clube Palestino do Chile. Às 9 da noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Peñarol do Uruguai. Uma lua cheia, batizada de Superlua Rosa, será visível em todo o país amanhã, quinta-feira. A informação foi confirmada pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Segundo a NASA, a Lua vai aparecer maior e mais brilhante do que o normal durante as 3 noites em que ficará na fase cheia, já que ela estará próxima ao seu perigeu, o ponto mais próximo da Terra durante sua órbita. No Brasil, isso vai acontecer especificamente às 4h35 da madrugada. O nome Superlua Rosa foi dada por povos nativos dos Estados Unidos, porque a flor desabrocha nessa época do ano, quando é primavera no hemisfério norte. Apesar do nome, a lua não terá nenhuma mudança de cor. No calendário cristão, esta é a lua pascal, a partir da qual se calcula a data da Páscoa. De acordo com a tradição, o feriado cristão da Páscoa é celebrado no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. O termo superlua surgiu em 1979 e não é um conceito astronômico propriamente dito. Ele é usado fora do meio acadêmico para fazer referência à união do perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra durante sua órbita, com a lua cheia. Não é uma situação rara, mas é uma excelente oportunidade para quem quer começar a observar o céu. Uma estudante de astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi a única representante do Brasil num congresso da NASA. Isadora Stefanhack Costa Arantes foi escolhida como embaixadora e representante brasileira no Congresso Lunar e Planetário de 2023. Não tem nada de novo em ver a Isadora olhando para o céu. Desde que eu era bem pequena, uns 12, 13 anos, eu já sabia que eu queria cursar astrofísica aqui na URGS, sempre foi meu sonho, né? Porque eu sempre tive muito incentivo do meu pai, que ele não trabalha na área, mas ele gosta muito de ficção científica, então eu lia os livros dele, assistia os filmes com ele. Já a menina do interior de Eldorado do Sul já tinha o olho treinado e identificou 3 asteroides, um deles já confirmado e que a Isadora vai dar o nome. Tu participa de uma campanha onde tu recebe as imagens diretamente da NASA e dos observatórios, e daí essas imagens tu analisa com um programa de computador e procura os asteroides. Ela está nas redes sociais, tornando mais simples o que para a maioria são segredos do espaço.
Também é uma das autoras do livro ETzinhas Intergalácticas, voltado para o público de 5 a 12 anos. Uma obra colorida e interativa que propõe até que as crianças façam a própria luneta e que já foi doada para várias escolas públicas. Eu estudei numa escola pequena, então eu sei como é que é, né? Faz muita falta essa questão de incentivar a ciência, ainda mais a astronomia, porque não é uma coisa muito abordada. Então isso é uma coisa que eu sempre achei muito importante. Então quando eu tive a oportunidade de escrever um livro infantil de astronomia, para mim foi o máximo e eu quis abraçar isso da melhor forma possível e utilizar isso para poder realmente fazer essas doações do livro para escolas públicas de todo o país, para poder visitar escolas e falar com as crianças sobre astronomia, mostrar o livro, mostrar o que elas iam poder trabalhar. Ela que já tinha feito um treinamento na NASA e fez questão de colocar a bandeira brasileira no uniforme, foi agora embaixadora do Congresso Planetário de Ciência, uma imersão com outros estudantes de todo o mundo no que há de mais moderno na corrida espacial. Eu pude receber informações sobre como vão acontecer as missões que nem foram divulgadas ainda. Então, para mim, foi fantástico me sentir tão inserida nessa área que eu tanto quero fazer parte. E quem sabe se tornar a primeira astronauta brasileira no espaço. Vamos tentar. Oportunidade incrível para essa estudante, que é orgulho para o Rio Grande do Sul e também orgulho para o Brasil. A escolha da NASA pelo nome de Isadora foi pela trajetória da estudante, na divulgação da ciência para as crianças. E depois dessa história, hoje o Pauta Aberta se despede. A você de casa, obrigado pela companhia, um ótimo fim de tarde. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau e até lá.